E aí, pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou o Baes. Hoje nós vamos falar de mais de 10 ótimos motivos para qualquer empresa usar software livre, né? Lembrando que essa apresentação é de uso livre, é só compartilhar ela dessa maneira aí, com os créditos. Eu sou o Baes, sou professor de Tecnologia da Informação no IFRN, sou mestre em Engenharia e Produção em Gestão Ágil de Projetos pela UFRN, coordenador aqui, ó, do Pot Livre, da comunidade Potiguar de Software Livre, palestrante, então palestrou várias coisas, fundador do Brejatec, que é um ótimo happy hour que acontece todo mês, atualmente virtualmente, mas presencialmente, com o pessoal de tecnologia, marketing digital e empreendedorismo, aqui em Natal. Sou youtuber no canal Devaneio Sem Limites, que tem vários conteúdos diferentes e variados, recomendo lá, pode se inscrever. Pesquise também pelo Curadoria Cast, que eu faço com minha amiga, sobre dicas gerais, consultor da Fagulha de Agilidade e Tecnologia, ambientalista, fotógrafo, surfista, skatista, motoqueiro e algumas outras coisas más. E é isso aí, vamos lá. E o que é software livre? Antes de a gente falar desses 10 motivos para que qualquer empresa use software livre, a gente tem que entender um pouco melhor o que é software livre. Então vamos lá. É um software. O que é um software livre? É um software que siga as 4 liberdades. E quais são essas liberdades que a gente tem? A primeira liberdade, que a gente chama de liberdade zero, é a liberdade de executar o programa como você desejar para qualquer propósito. Ou seja, você usa ele da maneira que você quiser. Não pode, na licença, ter algo que restringe o seu tipo de uso. Então, mesmo que seja ilegal. Se você fizer o uso de modo legal, você que vai responder pelas consequências, não o criador do software. Mas o software livre dá a liberdade de você usar como quiser. Liberdade 1, a liberdade de estudar como o programa funciona e adaptá-los às suas necessidades. Então, quer dizer o quê? Que você pode não só estudar o código-fonte, né, ver o código-fonte, como você pode mudar ele para ficar como você prefere, né? E a liberdade 2 é a liberdade de redistribuir cópias de modo que você possa ajudar os outros. Então, você pode pegar aquele código, estudar ele, alterar e distribuir cópias, seja alterado ou não, para quem você quiser. Essa é outra liberdade. E a liberdade 3, que é somando as 4 liberdades, liberdade de distribuir cópias de suas versões modificadas, que eu acabei falando na anterior, né? E aí você pode distribuir, no caso, tanto o original, que é a liberdade 2, né, o código original, quanto você pode distribuir ele alterado também para as pessoas. Beleza? Que é a liberdade 3, que dá as 4 liberdades. Então, qualquer software tem que acompanhar essas 4 liberdades para ele poder ser considerado software livre. E isso é software livre. Tem alguns mitos, né, que são gerados, mas mitos não. Agora, aqui a gente vai falar das verdades sobre o software livre. Primeira coisa, software livre é diferente de código aberto, tá? Então, a gente poderia fazer uma apresentação inteira só sobre isso. Mas já tenham claro, vocês podem pesquisar um pouco depois, que software livre é diferente de código aberto. Tá? Software livre pode sim ser vendido, você não precisa obrigatoriamente oferecer ele de graça, certo? O código que é gratuito, não o software em si. Então, você pode cobrar pelo software. E ele, muitas vezes, é feito por profissionais. Muitas vezes o pessoal fala, mas são amadores, mas existem boa parte de projetos software livre e que são feitos por profissionais, sim. E qual a importância que a gente tem de software livre? Primeiro que, por ele ser aberto, por ele ter aquelas 4 liberdades, ele gera muita inovação, tá? Então, ele permite que as pessoas usem sua criatividade e moldem o software de acordo com o que eles querem, gerando inovação, que é algo muito falado já faz um bom tempo nos dias atuais. Ele prova o poder da diversidade e da inclusão. Como? Como milhares de pessoas, por ele ser aberto, podem estar olhando e modificando o código, e assim evoluindo junto, mostra como é bom essa diversidade e essa inclusão. E a gente vai ver o tamanho do software livre já para vocês verem como realmente esse poder é grande. E algo muito bom é que toda a comunidade, toda a sociedade se beneficia com o software livre, tá? Tanto quem cria como quem usa. Tem empresas muito bem sucedidas, eu vou falar em outro vídeo sobre isso, vocês podem procurar aí, que tem vários modelos de negócio de empresas bilionárias, não milionárias, bilionárias, que se baseiam totalmente em software livre, tá? E o tamanho, para vocês terem uma ideia, por exemplo, o WordPress, que é uma dessas empresas, 38% da web usa o WordPress. Tá? Então, é impressionante. Então, se vocês quiserem entender isso, procure aquele outro vídeo que eu falo sobre modelo de negócio, que vai ficar mais claro. E o GNU Linux, por exemplo, 100% dos supercomputadores utilizam GNU Linux, 96% de servidores web, ou seja, basicamente a web inteira roda em cima de servidores GNU Linux, 90% das infraestruturas de nuvem, então se você está usando alguma nuvem, Dropbox, Nextcloud, OneCloud,
uma box, qual seja, provavelmente vai estar rodando em algo com GNU Linux. 85% dos celulares são baseados em Linux. Então, vocês terem uma ideia aí. Basicamente, são os Androids e alguns outros também. E aí, assim, tudo sobre software livre, vocês podem pesquisar lá no meu canal, Devaneio Sem Limites, que eu vou estar falando mais profundamente sobre isso, porque agora a gente vai falar dos ótimos motivos. Então, segue lá no canal que vocês vão poder aproveitar mais coisas sobre isso. E um pouco mais aprofundado que eu tive numa corrida grande aqui. Beleza? Então, vamos lá para os motivos. Né? Mais 10 motivos para a gente, qualquer empresa, usar software livre. Vamos lá. Primeiro é o custo baixo, tá? Isso aí fica claro e geralmente costuma ser o mais comum deles, né? Por quê? Primeiro você vai reduzir custo porque você não tem assinatura mensal, então você não precisa ficar pagando todo mês por algo, né? E nem licenças pagas. Se você, não, por exemplo, não quiser contratar uma empresa que dá suporte, e se toda a sua equipe lá, você não vai pagar licença nem assinatura mensal. Então isso abaixa os seus custos. E o custo de desenvolvimento é pulverizado. Então, em vez de toda a sua empresa pagar pelo desenvolvimento de um software robusto, como o próprio GNU Linux, ou como o WordPress, ou com várias outras coisas, você não vai precisar pagar, porque ele é gratuito, certo? Então, você pulveriza isso aí naqueles 38% da web, que são milhões de pessoas que utilizam ele. E algumas dessas pessoas vão lá e vão pagar para as empresas e desenvolvedores estar contribuindo por aquele código. E aí você consegue baixar bastante o custo de desenvolvimento para uma aplicação robusta, que a gente vai falar um pouco disso mais à frente, se não me engano, na parte de qualidade. Parte 2, o segundo motivo é seguro. Tá? O software livre é muito seguro, como algumas das pessoas acabam achando que não é. Então, na verdade, todos podem ver o código-fonte? Sim. E isso, na verdade, é bom. Tá? Porque com isso você tem milhões de olhos que vão estar verificando o código e corrigir as falhas. Então, isso aí, na verdade, o hacker vai ver, mas todo mundo vai estar vendo, e as velocidades acabam sendo mais rápido. Porque, assim, se o padrão, você confia, por exemplo, na Microsoft, na Apple, você vai confiar em um fornecedor só, e às vezes tem fornecedores de software muito menores do que esse, por exemplo, com equivalente a um fazedor de site como o WordPress, acaba sendo um fornecedor muito menor. Quando você usa software livre, você não confia em uma pessoa, você confia nesses milhões de pessoas que vão estar sempre de olho para tornar ele mais seguro possível. E a resposta acaba sendo geralmente muito mais rápida do que você pode esperar de uma empresa como a Microsoft ou como a Apple para correções de segurança, certo? Isso é bem comum, ser um software mais seguro, tá? Software livre, então, é sim seguro. Outro motivo é a transparência. Como assim transparência? Né? Quando você deixa tudo nas mãos de um fornecedor e o código é fechado, você não pode o quê? Inspecionar todo o código, tá? Então, quando você tem a transparência, você pode inspecionar o código. Aí você fala, pô, Baez, mas eu não sou técnico, como é que eu faço para inspecionar? Não precisa ser você. Pode ser, nem ser só a sua empresa, certo? Então, não é só a sua empresa, seja grande ou pequena, que vai estar verificando, ou só você desenvolvedor. Ou, mas eu não sou técnico. Vai ter outras pessoas, outros desenvolvedores, empresas grandes e pequenas, que vão estar lá, verificando isso e garantindo não só a qualidade, mas que nenhum dado está enviado de forma correta, vai estar garantindo o funcionamento real e da melhor maneira possível do código. Como eu falei, milhões de olhos vão estar verificando o código para manter a qualidade, beleza? Então, sim, transparência vai trazer muitos benefícios também. E aí, a transparência, né, vai trazer para a gente liberdade e controle. Tá? Como assim? Você controla o software, não o contrário. Quando você tem um fornecedor com código fechado, ele controla você como você usa o software. Quando você usa o software livre, você é livre, você tem a liberdade de você fazer o que quiser com ele. Se você quiser mudar algo, você vai lá e altera. Pode alterar. Contrata alguém para alterar, você desenvolvedor vai lá e altera, você altera. E aí você tem a liberdade de decidir como ele vai funcionar. E você não é preso para as decisões de um fornecedor como a Microsoft ou a Apple, certo? Enfim, o IBM. Tem várias outras, não são só essas, tá? E aí, por isso, como você não tem contrato, você não tem vínculo. Se você achar outro software que você acha melhor, pode trocar, não tem problema. Então, você dá uma independência maior de fornecedor, né? Os seus dados podem ser facilmente obtidos e mudados para o programa, certo? Coisa que é mais difícil com software proprietário, porque eles têm um controle. Se eles não criarem, por exemplo, uma ferramenta de exportar seus dados, acabou. Como é que você vai pegar isso de volta? Aí fica mais difícil, né? E aí a gente vai para esse detalhe importante que é benefícios diferentes são realizados pelas mesmas razões. Então, vocês vão ver que as razões
que geram os benefícios, às vezes são as mesmas, mas os benefícios, os 10 motivos, são diferentes, mas feitos pelas mesmas razões, beleza? E aí a gente também tem um software que é confiável, tá? Então, quando a gente está falando de software livre, a gente fala de software confiável. Milhares de empresas utilizam, certo? Vão estar lá verificando e alterando. São inúmeros testes que são feitos para extinguir os erros. Milhões de desenvolvedores para corrigir os erros que são encontrados. Diferentemente do tradicional, empresa, não vou nem dizer tradicional, porque hoje o tradicional é software livre. O padrão é que a gente trabalha hoje em dia, principalmente em tecnologia, é com software livre. De infraestrutura, né? A parte mais por trás da tecnologia. E vão ter milhões de desenvolvedores para corrigi-los, garantindo uma qualidade, assim, melhor do nosso código, certo? A gente não vai ter quando está falando das empresas, na verdade, de código proprietário, enquanto elas guardam aquilo, né? Só uma pequena equipe vai lá poder corrigir, olhar aquilo, não. Aqui a gente tem milhares de pessoas, inumeráveis, né? Pessoas testando e milhões de desenvolvedores para corrigir os erros, beleza? Personalização, né? Que aí você ter controle e liberdade vai permitir para a gente personalizar, que a gente até falou sobre isso, né? Você precisa de uma funcionalidade nova, sua equipe pode fazer, você pode contratar alguém, ou a comunidade, você pedindo mesmo, muitas vezes eles podem atender sem custo nenhum para você diretamente. Olha eu falando de custo também, então você pode ter personalização com baixo custo também. E aí lembrando que o software é seu, você faz o que você quiser, você não precisa pedir nem esperar. Você tendo o pessoal para contratar, você sabendo desenvolver, você faz, não depende. E aí, essas alterações, que é o que acontece muitas vezes, você contrata alguém, você pode englobar ela, e às vezes você tem, dependendo da licença, que englobar ela ou distribuir ela da mesma forma, como software livre. E aí, quando você engloba ela no software principal, ela vai cada vez ficando mais robusta. Aí você pensa, milhares de pessoas fazendo personalizações interessantes que se integram numa só e todo mundo se beneficia. Está aí mostrando mais o poder do software livre, né? E aí, tudo isso que eu venho falando, ela vai permitir para a gente o quê? Agilidade empresarial. Software livre da agilidade empresarial. E o que é agilidade empresarial? É a habilidade do seu negócio reagir às demandas do mercado e de maneira rápida. Então, software livre permite que você consiga fazer essas reações rapidamente, né? Aí, como eu falei, software livre vai permitir isso por causa da liberdade do controle, e é muito bom que acelere o desenvolvimento do seu software, não só do desenvolvimento do software, como o crescimento da empresa de vocês, né? Então, você, com essa agilidade empresarial, vai ajudar a empresa a crescer. E aí, como falando em crescimento, em crescimento e aceleração, a gente vem para velocidade. E aí, na parte de velocidade, a gente pensa assim, o mundo, a gente sabe que já em 10, 15 anos para cá, 5 anos até, o mundo está cada vez acelerando o ritmo. Então, como a gente é parte de uma comunidade, a gente consegue que todo mundo esteja sempre atualizando o software, fazendo com isso o desenvolvimento seja rápido para todos, né? Então, você tem tudo é rápido, a mudança do software, o desenvolvimento acaba sendo rápido, por ele ser livre. Se fosse livre e não tivesse milhões de pessoas utilizando, isso não aconteceria e não acontece, tá? Lembrando de novo que todos esses benefícios aqui que a gente está falando, esses motivos, eles são frutos sempre daquelas 4 liberdades. Usar como quiser, estudar ele, alterar ele e distribuir as alterações. Isso aí são as 4 liberdades que geram todos esses outros benefícios. Tranquilos? E aí, um outro benefício importante que a gente tem é da redução de risco. Quando você usa software livre, na verdade, você está mitigando o risco empresarial. Por quê? Porque você tem independência de fornecedor. Se seu fornecedor, por exemplo, que vai ser o caso da Topcase, por exemplo, o que aconteceu na Topcase? O pessoal que desenvolveu o Topcase foi adquirido. O Topcase é um software de... como é que é? Aparelhos software embutido em pequenos aparelhos, enfim. E aí ela foi adquirida e parou o desenvolvimento, porque a empresa que comprou eles não viu mais sentido naquilo. E aí a criação do software, a continuação do desenvolvimento dele foi bancada o quê? Por outras empresas que utilizavam o Topcase, elas se juntaram e começaram a pagar por ele. Se isso acontecer com uma empresa com um software de proprietário, com código fechado, o que acontece é que se aquela empresa não tiver mais interesse em desenvolver, morreu. Vocês não vão ter mais... As empresas não têm mais atualização e esse software vai embora, tá? Então, você com isso, você garante uma redução de risco dentro da sua empresa no uso do software de vocês, certo?
Melhor suporte técnico, na verdade, existe um mito que não existe bom suporte técnico em software livre, e isso não é verdade. Na verdade, existe um bastante suporte em relação a ele, certo? Que é o mito que eu falei para vocês. Geralmente, existe uma ou várias empresas que gerenciam o desenvolvimento do produto e muitas vezes garantem também o suporte para ela. Você pode contratar empresas, se você quiser, para dar um suporte, e não só contratar empresas, como muitas vezes a própria comunidade dá um suporte necessário para a equipe de TI da sua empresa cuidar, ou você mesmo cuidar desse software, sabe? Isso vem garantindo uma velocidade maior, por causa da transparência, né, que milhões de pessoas vão poder estar usando, e da liberdade que é dado pelas 4 leis do software livre, certo? A qualidade, outra coisa muito importante que a gente tem que lembrar é que software livre tem sim muita qualidade, beleza, pessoal? A qualidade muitas vezes são garantidas por aqueles motivos que a gente falou. Milhões de desenvolvedores e milhares de empresas vão estar usando o software, revisando e testando ele constantemente para garantir uma qualidade. Tá? O exemplo que eu dei aí, como eu já falei do WordPress, se ele não tivesse qualidade e não tivesse vários desses outros motivos que eu falei, dessas qualidades, ele não seria usado por 38% da web, beleza? Outro exemplo aqui no Linux, se não fosse um software de qualidade, não era usado em 100% dos supercomputadores, em mais de 96% dos servidores web, certo? Então, sim, tem qualidade. Pra vocês terem uma ideia, que até empresas de financeiro que você fala, não, eles têm que pensar diferente, não sei o que, aquele modo tradicional, porque software livre não é seguro sim, há tanto que o Bank of America utiliza eles e incentiva, eles falam, você consegue com software, isso é frase de um executivo top, em alto escalão, lá do Bank of America, ele diz, qualidade com preço acessível, certo? Lembrando que todo isso aqui que eu estou falando está lá nas referências no final do slide, beleza? O slide vai estar lá no meu site, vocês vão poder achar. E aí, um outro ótimo bom motivo é que a gente consegue fazer o mundo um lugar melhor, certo? Fazer o mundo melhor. Quando você usa e contribui com software livre, a gente está retribuindo a comunidade que te ajuda. Então, todo mundo vai sair ganhando com esse uso, certo? Então, é algo que beneficia a todos e acaba gerando um mundo melhor, né? Em vez de você estar deixando aquela propriedade, aquelas ideias, uma coisa só, você permite a inovação, a criatividade, a diversidade e as coisas evoluírem com mais naturalidade e com todos esses benefícios que a gente falou até agora. Tranquilos? Então, resumindo, um software livre vai permitir baixo custo, segurança, ele tem transparência, dá liberdade e controle para vocês, ele é confiável, ele permite personalização, dá agilidade empresarial, ele dá velocidade para o desenvolvimento e para a própria empresa, reduz o risco empresarial, tem um melhor suporte técnico do que o proprietário, tem muita qualidade e você ainda faz um mundo melhor usando o software livre, certo? Reforçando, todos os benefícios são consequentes daquelas 4 liberdades que a gente falou no início. Tá? E, sim, software livre é uma ótima opção para qualquer empresa utilizar dentro dos dentro do seu funcionamento, seja na parte de desenvolvimento, seja nos softwares que você usa no seu dia a dia. Então, gente, obrigado. Se vocês tiverem alguma pergunta, me sigam nas redes sociais que eu vou estar muito feliz em responder, Telegram, Instagram, Twitter, Facebook, seja qual for, vai estar lá. Entre em pbas.net, tem minhas apresentações, essa apresentação já vai estar lá, tá? Vocês podem ir lá pegar, podem entrar em contato comigo pelo site também. Se vocês precisarem de alguma coisa em relação a soluções de tecnologia e gerenciamento ágil, pode falar comigo, né? A Fagulha Soluções. Eu tenho várias palestras, tanto no meu canal do YouTube, que está aí, Devaneio Sem Limites, como outros assuntos também lá, ou no meu site também tem as palestras, mas sem os vídeos, beleza? Quer dizer, tem até os vídeos do canal lá também. Sigam aí o podcast Curadoria Cast para incríveis dicas. Brejatec, vão lá, o melhor happy hour de tecnologia, empreendedorismo e marketing digital para vocês. É só procurar a Brejatec no Telegram e Ponte Livre também, beleza? Siga a gente, galera. Valeu!